Dentre os quadros de urgência e emergência em odontologia, talvez o mais preocupante seja o abscesso perirradicular agudo. O tratamento de imediato deve ser direcionado para a drenagem da coleção purulenta e a eliminação do agente agressor, ou seja, tirar a secreção purulenta e remover a causa. Uma das maiores preocupações quanto a essa coleção purulenta é a via de disseminação ou drenagem do abscesso, pois, dependendo da relação anatômica do ápice do dente com as inserções musculares e a disseminação da infecção pode seguir diferentes vias e resultar em tumefação intra ou extraoral, ou até mesmo ocorrer drenagem para áreas nobres da face e outras regiões. O fato é que cada elemento dentário terá sua via de drenagem, salvo as particularidades anatômicas. Registre V para verdadeiro, F para falso, quanto à via de drenagem de um abscesso, dada a região dentária. Dentes inferiores anteriores, cortical vestibular, disseminação em fundo de vestíbulo mandibular, se o ápice estiver acima do músculo mentoniano. Isso é verdadeiro, tá? Os dentes inferiores anteriores tendem a se exteriorizar pela cortical vestibular, se o ápice do dente estiver acima do músculo mentoniano. O músculo que determina isso na região é o mentoniano. Então, isso é verdadeiro. O que nos deixa de cara só com duas opções, ou D ou E, tá? As outras todas, A, B e C, começam com falso. Então, a gente já elimina 3. Dentes inferiores anteriores, cortical vestibular, verdadeiro, a gente já viu. Disseminação do espaço no espaço mentoniano, se o ápice estiver abaixo da inserção do músculo mentoniano. Verdadeiro também. Se estiver abaixo, vai para o espaço mentual ou mentoniano. Dentes inferiores anteriores, cortical lingual, disseminação do espaço submentoniano, se o ápice estiver abaixo da inserção do músculo miloioideu. Isso aí já é também verdadeiro. Se seguir para a cortical lingual, vai se disseminar no espaço submentoniano se o dente estiver abaixo do músculo miloioideu. Exatamente. No caso de disseminação para a cortical lingual, quem vai determinar a posição desse abscesso, se no assoalho da boca ou abaixo do espaço mentoniano, o espaço submentoniano, vai ser o músculo miloioideu. Essa também é verdadeira. Então a gente já matou de cara, só sobra a letra D, com as 3 primeiras verdadeiras. Quarta, dentes inferiores posteriores, cortical lingual, disseminação para o espaço sublingual, se o ápice estiver abaixo da inserção do músculo miloioideu. É falso, porque na região da cortical lingual o espaço vai ser submandibular e não sublingual para dentes inferiores posteriores. Dentes superiores posteriores, cortical vestibular, disseminação em fundo de vestíbulo, se o ápice estiver acima da inserção do músculo bucinador. É falso. Se estiver acima da inserção do bucinador, vai para o espaço bucal, espaço facial, não mais espaço intraoral. Incisivos centrais superiores, cortical vestibular, disseminação na base do lábio superior, se o ápice estiver acima da inserção do músculo orbicular oris, verdadeiro. E caninos superiores, cortical palatina, disseminação para o espaço infraorbitário, se o ápice estiver acima da inserção do músculo levantador do ângulo oral. Se a cortical for palatina, não tem nada a ver com o músculo elevador do ângulo oris, isso é falso. Então, a resposta correta é a letra D, de fato. Segunda questão. Analise as afirmativas a seguir em relação à anatomia dos músculos da expressão facial e assinale a alternativa correta. Os músculos da expressão facial ou músculos da mímica facial, tá? São músculos pequenos que não têm, são características dele não ter fáscias, eles não têm fáscia muscular e são, normalmente, tem um lado do músculo inserido nos ossos da face e o outro nos próprios tecidos moles, tá? Então, a gente vai procurar a alternativa correta. A. O músculo risório tem origem no canto da boca e está inserido na fossa mentoniana. O músculo prócero tem origem no osso nasal e está inserido na pele da glabela.
O músculo depressor do lábio inferior tem origem na margem infraorbitária e está inserido no lábio inferior. O músculo zigomático menor tem origem no lábio superior e está inserido no osso zigomático. O músculo orbicular da boca tem origem na fossa canina da mandíbula e está inserido na pele e na mucosa dos lábios. Eu coloquei para vocês também aqui, um resumo de todos os músculos da expressão facial, origem e inserção de cada um deles. Tá? Então, a resposta da questão refere-se ao prócero, e a gente vai ver aqui, origem, osso nasal, inserção, pele da glabela. E ele diz lá, músculo prócero tem origem no osso nasal, está inserido na pele da glabela. Qual que é o prócero? Esse músculozinho aqui, Então, ele se insere, origem no osso nasal e na pele da glabela é a sua inserção terminal. Então, resposta correta para a questão, letra B, o músculo prócero tem origem no osso nasal, está inserido na pele da glabela. Então, vamos começar com essa questão deste ano, que diz assim: o conhecimento acerca de atendimentos infantis abrange desde o condicionamento até atendimentos mais complexos, como o traumatismo dentário. As lesões traumáticas tanto pode acometer dentes descidos, dentes permanentes ou ambos. O germe dos dentes permanentes pode ser acometido de alteração a partir do trauma de dentes descidos. Então, o trauma da dentição descida é sempre ruim, por quê? Porque você tem o dente descido, lá bonitinho, e o germe do permanente ali encostadinho, sendo formado. Então, quando você tem um trauma no dente descido, você sempre pode afetar o permanente. Então, além dos danos no próprio dente que sofreu o trauma, você pode causar danos nesse dente que está sendo mineralizado. Quanto mais nova a criança, maior é o risco, porque menos coroa está sendo formada. Né? Então, quanto mais novinha a criança, 1, 2 anos, se você tiver o trauma, maior. As mães perguntam, né? Os pais perguntam, doutora, mas o permanente vai vir com algum problema? Não sabemos. Quanto menor a criança, maior o risco. Quanto maior a criança, mais mineralizado está o permanente, menor o risco. Mas sempre existe um risco, e muitas vezes esse risco não é perceptível via radiografia. A gente só percebe como uma hipocalcificação, uma hipoplasia, quando o dente irrompe na boca. Por isso que quando criança tem traumatismo, a gente tem que fazer um acompanhamento longitudinal, até a erupção completa daquele dente permanente, para ter certeza que não aconteceu nada, tá? Então, sempre existe esse risco, e quanto menor a criança e mais intenso o trauma, maior é o risco, tá? Então, vamos falar, ele quer saber o que pode acontecer nos dentes permanentes. Então, pode acontecer hipomineralização, opacidade do esmalte? Pode. Lembra que eu falei na aula de cárie que o ameloblasto é uma célula muito fresca? Então, qualquer alteração de temperatura, qualquer alteração de trauma, ela pode secretar ali um esmalte diferente, um esmalte defeituoso. Então, você pode ter hipocalcificações, você pode ter hipomineralizações, você pode ter hipoplasias, né? Opacidades. Então, pode. Né? Então, o traumatismo pode acontecer isso, correto. Pode acontecer hipoplasia de esmalte? O mesmo pensamento. O ameloblasto é uma célula fresca. Qualquer alteração pode secretar um esmalte defeituoso. Então, pode acontecer. Dilaceração coronária. Então, essa coroa dilacerar, formar de forma errada, pode acontecer? Pode também. Você tem um dente que está começando a mineralizar, foi lá sofrer um trauma, pode ter até parada na formação desse dente. Então, correto. Malformações semelhantes a odontomas. Odontomas é uma lesão que é onde você tem microdentículos. Pode acontecer? Pode, principalmente quando a criança é muito novinha, acidente automobilístico, né? O dente está começando a mineralizar, sofre um trauma, pronto, né? Forma um odontoma ao invés de formar um dente. Pode acontecer? Pode também. Angulação radicular pode acontecer? Pode, né? Então, raízes que ficam dilaceradas, né? Como essa daqui, por exemplo. Então, você tem um dente com uma formação de raiz dilacerada. Estava formando a raiz, sofreu trauma, sofre uma dilaceração, que também pode ser chamado como angulação radicular. Pode também.
Sequestro dos germes dos dentes permanentes, ou seja, dentes fantasmas, eles não formarem, pode acontecer? Pode. Eu nunca vou esquecer um caso muito triste de uma criança que a gente atendeu na PCD aqui em São Paulo, uns anos atrás, que era uma menina, e quando ela estava com 7, 8 anos, os permanentes não tinham germe de quase nenhum. Ela tinha um histórico de um acidente automobilístico bebezinha, né? Teve um acidente de carro, ela bateu a face, quebrou o osso, tudo, e não formaram quase todos os anteriores dela. Era uma tristeza. Os que formaram tinham dilaceração coronária e radicular. Era uma tristeza sem fim, mas pode acontecer sim. Então, todas estão corretas. Alternativa E. Questão 8. Ela diz o seguinte: dentre os quadros de traumatismo dentário, a avulsão representa aproximadamente 15% de todos os casos. Sendo assim, conhecer a conduta certa e a previsibilidade do tratamento é essencial. Assinale a afirmativa correta quando a previsibilidade de reimplante, se está falando de reimplante, é de permanente, tá? Porque dente descido não se reimplanta. Então, assinale a afirmativa correta quanto à previsibilidade de reimplante, sem ocorrência de reabsorção radicular, de acordo com o tempo extra-alveolar. Gente, se você quer menor risco de danos ao permanente, mais rápida tem que ser esse reimplante. Então, quanto mais rápido ele acontecer, não é assim, tem gente que perguntar, professora, acima de 30 minutos, fora do alvéolo, já tem um risco muito grande, vai dar errado? Vai depender, depende da idade, se o ápice está aberto ou está fechado, onde aquele dente foi acondicionado, qual foi o tipo de tratamento, tem vários fatores, mas sabe-se que quanto menor tempo de atendimento, maior a chance de sucesso. Então, claro, ó, até 15 minutos, 90%, se for em 15 minutos, menos risco para o permanente. Após 30 minutos, 40%, é difícil mensurar, né, a chance de sucesso. Após 60 minutos, 5%, o que acontece? Isso é um tipo de questão, quando a gente pega a questão, eu amo o professor Guedes, sou uma das autoras de um capítulo desse livro, Edição Ouro, do professor Guedes Pinto, né? Tive a honra de participar num capítulo com materiais dentários, junto com a professora Sandra Calil, mas quando eles pegam essas questões muito de rodapé, eu já fico brava com as bancas, né? Porque quem vai saber a porcentagem de cada um? Mas, na verdade, que para não ter reabsorção tem que ser muito rápido. Então, até 15 minutos, 90%, está lá no livro do professor. Essa é a correta, um apenas, mas, como vocês, eu também não gosto desse tipo de questão, porque é muito específica, né?